Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Feliz ano novo, meu povo! Estamos aqui tentando facilitar a nossa vida. Sam, dessa vez se chama, se convida para ver se acontece aqui milagres aquarianos tecnológicos. Ai, ai, eu clico em. Ai, parece que foi. E agora vai. E aí? Então, eu consigo me ver e não consigo te ver. Eu não consigo te ver, mas a minha grande preocupação é ver se as pessoas de casa estão nos vendo. Porque se a gente conseguir se escutar, já fico Sim. feliz. Se vocês puderem aí nos contar, escrever, vejo só a Sameli, vejo só o Sandeste, vejo os dois, não vejo ninguém. Conta pra gente o que vocês estão vendo aí de casa. Quase um oráculo. Deixa eu ver se alguém fala alguma coisa aqui. Porque talvez as pessoas não estejam conseguindo comentar. Ou a Sim, gente cadê os não comentários? esteja vendo os comentários. Pode ser também. Amandita, eu sei que você tá aí. A Amanda trabalha comigo. É meu braço direito e esquerdo no Samelices. Se você estiver comentando, manda uma mensagem lá no. Ah, tá. Tu tá vendo a gente, né? Ela tá comentando aqui no Instagram, no WhatsApp. Mas a gente não tá vendo comentários. Vocês estão comentando aí? Ah, tá. Sim. A Kelly tá falando que nos vê. Ótimo. Então é isso. Vamos viver esse encontro às cegas de áudio e as pessoas conseguem nos ver. Porém, se vocês estiverem mandando comentários, a gente não tá. Eu não tô vendo, pelo menos, não sei se o Sam tá, só tô vendo os Não, coraçõezinhos, sei, subindo. eu também. Só os próprios. Ah, tá. É isso. Plutão em Aquário. Vamos seguir a vida. Né? Bom E dia, como é um ano de oficialmente. Saturno, tem que ser no esforço. Então vamos no esforço. Ótimo, Sam. Assim decretamos oficialmente aberta essa live, Papo Cabeça Coração, que é uma live que eu faço toda quarta-feira, às 11 da manhã. Vai dar uma pausa agora, justamente para ser repensado nesse momento de outono. E queria te agradecer profundamente por aceitar meu convite. Eu sempre faço esse tipo de convite assim, 90% na cara de pau e 10% na incredulidade, dizendo assim, cara, qual a probabilidade do Sandeste poder fazer uma live comigo 11 horas da manhã, numa quarta-feira, mas, filha de Júpiter que sou, vou lá, boto minha fé na frente e tem dado certo. Então, estou imensamente honrada com a sua presença e óbvio que eu fiz um textinho, porque o meu jeito de agradecer e honrar as coisas bonitas que a vida me traz é com a escrita. Então, vou pedir licença para você e para quem está nos assistindo para ler esse textinho. Pode ser? Claro, claro, deixa eu te ouvir. Nunca fui boa com limites. Filha de Júpiter, de entrada a saída, só me restava ser hedonista. Dessas que só existe agora para o prazer. Pro trabalho, não. O trabalho pode ser depois, para bagunçar a lógica de gente chata. Nunca fui boa com limites. Sempre fui mais cigarra do que formiga. Ao ponto de não ter ido ao enterro da minha mãe. Onde já se viu a morte acontecer sem me pedir licença? A enfermeira do hospital me dizia para eu ir para casa orar o Pai Nosso. E eu, entre arrogante e inocente, dizia que seja feita a sua vontade, mas que ela seja igual à minha. Aliás, a arrogância tem um quê de inocência mesmo. A humildade é sábia porque ela sabe que o que acontece já vai acontecer mesmo. O que a gente faz é caminhar pelos acontecimentos. Às vezes dançando, às vezes correndo, às vezes quase rastejando.
Nunca fui boa com limites, até descobrir a importância deles. Eu ocupo um pedaço específico do mundo com meu corpo. Isso é um limite. Meu cérebro só aguenta um número específico de informações por dia. Mais um limite. Nem prender xixi, nem ficar com sede dando aula podem ser passar do meu limite. Há os limites. Veja só vocês. Quem diria que um dia eu estaria reconhecendo e honrando? Quem diria? O tempo. Saturno diria. O tempo não tem pressa e é uma mão que a tudo modela. Saturno, o deus tempo, que a todos seus filhos mata. Quando descobri isso aos 12 anos de idade jupiteriana, fiquei possessa. Foi preciso esperar mais algumas longas voltas ao sol, para só depois dos 36 aprender com o meu mestre que um pai precisa dar limite aos seus filhos. Eu que não pude nessa encarnação conviver com meu pai, obviamente não entenderia bem disso. Meu pai, com sua esquizofrenia, havia me deixado transbordar do racional de herança, o sem limite. Só me restava a poesia para viver no limite, na borda da palavra, na borda do sentido. A poesia foi minha companheira de limites e de falta deles. As musas me deram compaixão e criatividade. E é nas palavras que encontro o meu mais antigo espelho, o tentar dizer o que não cabe, o passar a vida buscando no meu centauro palavras que caibam o que eu sinto. Não acho, mas insisto. Hoje é um dia de louvar os limites e os seus transbordes. Hoje eu recebo um dos mestres que a vida me apresentou e que me ensinou e ensina mais do que cabe em palavras. Com sua agilidade mental, inteligência, sensibilidade e poesia. Sim, um saturnino regado à poesia. A vida e o tempo sabem das coisas. Aprender sobre o tempo da natureza, a quem também podemos chamar de astrologia, é olhar para o céu como os primatas e fazer revolução até solar, feitos modernos. Sandeste, para mim, é praticamente Saturno na minha frente, dizendo que o limite brinca de se esticar. Que 5.000 anos cabem numa transformação de 2 anos astrológicos. Que uma live é um portal e que nas minhas limitadas palavras cabem a gratidão, a honra, o respeito e o amor, que elas nem conseguem dizer. Gratidão, Sam. Grato, querida, que lindo, que lindo. Né? Obrigado, obrigado. É uma honra aceitar seu convite, uma honra estar aqui para mim, bem, bem importante também. Obrigado. Me conta de Saturno, eu quero escutar um saturnino falando de Saturno nesse primeiro dia dele. Então, né, tem um pedaço meu que é saturnino, claro, sou um capricorniano, né, Capricórnio é um dos 2 signos regidos por Saturno, mas tem um pedaço meu que também olha para o Saturno, né, reconhecendo o quanto eu não sou saturnino também, né? No meu mapa astrológico, Saturno está num lugar muito desconfortável para ele. Saturno está em exílio em Câncer, né? Saturno fica muito confortável em Capricórnio e fica exilado em Câncer. Então, tem um pedaço meu de Saturno que vive fora de casa, em exílio, né? E tem um pedaço meu que se sente muito em casa, né, por ser um capricorniano. Essa combinação é um convite para 2024, né, cada um de nós poder olhar aonde se sente em casa ou fora de casa, exatamente com essa ideia de Saturno, com essa ideia dos limites. Imaginar para todo mundo que Saturno é um muro e cada um dos anos a gente vai estudando um pedaço da casa. Às vezes é o banheiro, às vezes é a sala, às vezes é a cozinha, às vezes é o quarto, às vezes é a sala de visita, a sala de jogos. Mas esse ano de Saturno, 2024, é um ano que a gente vai até o muro do nosso terreno. E ser um ano de Saturno é um ano de entrar em contato com esse muro, e ele pode ser visto de 2 jeitos, né? Se eu me sinto em casa com esse muro, eu me sinto protegido. E aí 2024 vai ser o ano da proteção. Ou se eu acho que esse muro é um limite, né, é uma coisa que me impede de seguir adiante, né, 2024 é um ano dos impedimentos. Então, será que é um ano de proteção ou é um ano de impedimentos? Porque o muro, ele é só um muro. Quem faz dele a proteção ou os impedimentos, né, é quem olha para ele. Então, cada um de nós vai poder viver esse 2024 de um jeito diferente. Porque o 2024 é só um muro grande, imenso, intransponível.
né? E se é intransponível para eu sair, também é intransponível para qualquer coisa entrar. E aí, por Uhum. isso é seguro e protegido e não corremos riscos, né? Mas ao mesmo tempo, essa rigidez, essa dureza de Saturno, né, é que garante um bom muro. Um bom muro ele não cai, né? Se ele cai, não é um bom muro. Se um muro cai, ele pode virar uma boa ponte, né? Mas um muro não. Então, uma ponte ela Perfeito. liga, né? E o muro separa, né? Dá esses limites. 2024 não é um ano para se ligar, né? É um ano para decidir o que a gente quer e persistir, insistir, ficar duro e rígido como um muro na direção do objetivo. Para algumas pessoas, o objetivo pode ser um caminho espiritual. E então eu vou dizer, persiste. A chance que você tem nos anos da sua vida de ser mais disciplinado que nunca, né? E vai lá e vai entrar em contato com o seu processo de iluminação pessoal, né? Mas talvez para algumas pessoas a espiritualidade não é o caminho, mas eles querem ganhar dinheiro. Então vai lá, persiste, insiste, monta o seu negócio, se organiza, disciplina certinho, né? E não fica lá conectado, mas assim, organizado, metódico, né? Com cada coisinha no lugar, persistindo, insistindo, tudo certinho, que vai dar certo. Mas para algumas pessoas não é o dinheiro e também não é a espiritualidade, para algumas pessoas é a saúde. E se esse é o ano que toca o seu coração à saúde, então vai lá, persiste, faz todos os exames, né, faz todos os exercícios, né, cuida da alimentação, faz tudo direitinho, assim. Mas para algumas pessoas não é isso. Para algumas pessoas é o amor. Né? Então lá acreditar, né, no beijo na boca, nas mãos dadas, né, uma boa relação com família. Então senta, tenha as conversas difíceis, persista, insista, coloca os pingos nos is, né? Não desiste dessas relações. Vai lá até o final, né, sustentando o que é importante para você. Se faça respeitar com seus muros, respeite o muro dos outros, né? E aí as relações vão dar certo, né? Oficialmente pode ser proteção ou pode ser sensação de, ai, que difícil, né? O fato é de que Saturno é uma ampulheta. Nada é rápido, nada é para já. Não é um ano que fica pronto em 3 minutos, né? Não é um Uhum. Nissim miojo, né? Ela é uma daquelas receitas complicadas em que a gente faz e mexe bem amanteigado e bota para geladeira e depois tira, mexe mais um pouco, aí pega, bota na geladeira para dar um ponto, até o dia seguinte deixa de molho naquela água e volta, aí tira o negócio, coa, faz de novo e coisa assim, e que leva 5 dias para ficar pronta. E é uma delícia. Mas fica uma Esse, delícia, né? isso. 2024 não fica pronto de uma hora para outra. Todo mundo que quer uma coisa rapidinho, né, deve ter gostado de 2023. Né, que era tudo Uhum. rapidinho. E foi tão rapidinho para tanta gente que acho que algumas pessoas nem viram 2023 passar, né? Disseram Uhum. assim, feliz Carnaval, feliz Páscoa, né? Feliz Natal, acabou o ano. Né? 2024 não. 2024 é puxado por 7 lindas tartarugas. É o ano do tempo, né? Então, nesse sentido, para algumas pessoas que gostam das coisas mais devagar e com mais ritmo, vai ter mais tempo em 2024. Para aqueles que querem empurrar, né, ou que querem tudo rapidinho, né, é melhor esperar o próximo. Ô, Sam, uma coisa que eu percebo que as pessoas saem repetindo essa coisa, né, do ano da Lua, do ano de Saturno, mas pouquíssimas pessoas sabem o porquê dessa lógica, né? Um dia desses eu estava falando na comunidade Samelices, que é um grupo que eu alimento, tentando explicar sobre a ordem caldaica, e se você me der a honra de falar disso, porque eu acho, quando eu aprendi isso com você, que, por exemplo, a Lua leva 28 dias para dar essa volta no zodíaco, e Saturno leva 28 anos, tem esse marco aí metafórico do 28, e é quase que o pedir perdão 70 vezes 7, né? Tipo assim, o 8 ou 80. Essa coisa de sair dos extremos. A gente tá saindo desse ano lunar, que é tão rápido e tão intenso e tão amoroso e ao mesmo tempo ilusório, para esse ano rígido, sério, disciplinado. Essa transição aí, ela também não acontece por acaso, como nada no universo. E eu tenho a sensação, né, de que essa troca, essa Lua entregando para Saturno, também é sobre a gente aprender a lidar com esses limites, com esses extremos. Se você puder falar um pouquinho dessa ordem natural e da onde surge ela, eu ia adorar escutar e acho que quem está em casa também. Os caldeus, né, um povo muito antigo, muito, muito antigo, né?
caldeus, assírios, babilônicos, sumerianos. É um povo que veio antes dos gregos, né? Antes dos minoicos, antes dos egípcios. É um povo muito antigo, né? As primeiras cidades que foram feitas na humanidade, né? Foram lá entre o rio Tigre e o rio Eufrates, entre a Ásia e a Europa. E esses primeiros lugares, esses primeiros povos, né? Os caldeus, falando deles agora, né? Eles estavam olhando o céu e perceberam que os planetas tinham tempos e ritmos diferentes para poder se mover pelo céu, né? Velocidades diferentes, né? Usando até o nosso conhecimento atual, né? A gente sabe que a Lua, do ponto de vista, leva 28 dias para andar em torno da Terra. Então, do ponto de vista da Terra, ela fecha o ciclo completo dela em 28 dias, né? Mercúrio leva 88 dias para dar uma volta em torno do Sol, a Vênus é 260 dias, a Terra leva um ano, né? Do ponto de vista da Terra, quem leva um ano então para andar é o Sol. Depois vem Júpiter, Marte que leva 2 anos, o Júpiter leva 12 anos e o Saturno leva 28 anos para fechar o ciclo completo dele. Então, um é mais Todo rápido, outro é mais mundo parte lento. da mesma, todo mundo parte do mesmo início da corrida, mas o ritmo de cada um é completamente diferente, mas todo mundo chega no final da corrida, né? Isso. Todos eles levam tempos diferentes para andar por todos os signos. Todos eles levam tempos diferentes para andar por todo esse círculo, né? Essa faixa que fica em volta da Terra, que a gente chama de zodíaco, que são os signos, né? Essa faixa do zodíaco, então um leva 28 dias e o outro vai levar 28 anos, né? Para sair do início e chegar até o início de novo, né? Para fazer o ciclo completo. E aí, baseado nessas velocidades, os caldeus montaram uma estrela, chama Estrela dos Magos. E essa Estrela dos Magos, ela fala exatamente dessa sequência, né, que começa, se a gente vai pensar do mais lento até o mais rápido, né, começa com Saturno, é o mais lento, e ele era o último planeta visível, olho nu, por uns 10 mil anos de humanidade. Depois, há 200 anos atrás, quando descobriram Urano, descobriram mais coisas, coluneta, telescópio, mas durante quase todo o tempo da história da humanidade, o último visível olho nu era Saturno. Então, o mais distante, o começo, a bordinha do universo era o Saturno, Uhum. né? E ainda é do universo visível, né? O Então, muro. Saturno. Depois, vindo do mais lento para mais devagar, depois de Saturno, o próximo é Júpiter. Depois de Júpiter, né, o próximo é Marte. Depois de Marte, o próximo seria o Sol. Seria a Terra, mas do nosso ponto de vista da Terra, é o Sol, que leva um ano. Depois do Sol, a gente teria Vênus. Depois de Vênus, a Mercúrio. E por último, a Lua, né? E depois da Lua, volta para Saturno de novo, né? Como um círculo, né? Ele volta para o início de novo. E se a gente pensar em densidade e sutilezas, a gente imagina Saturno, né? Lá no meio do nosso ventre, nossa pelve. O nosso umbigo é mais jupiteriano. Marte fica na boca do estômago, o Sol no coração, né? A Vênus na garganta, entre as sobrancelhas, né? O Mercúrio, né? E aí a Lua lá no topo da cabeça, lá no nosso lado mais lunático e transcendente, conectado, né, com os escuros da noite. E a gente volta para Saturno lá embaixo, na Terra de novo. Como eu brinquei lá no exemplo da casa, a borda, o limite do terreno, o muro é o Saturno, né? Lá dentro, o altar do oratório vai ser a Lua, né? Mas lá fora, a borda, né, é exatamente onde começa o templo, lá fora é o Saturno. Lá dentro do altar do templo a gente tem a Lua. E camada por camada os planetas vão formando essa ordem que, como foi criada pelos caldeus, ganhou um nome nada criativo de ordem caldaica, né? A ordem caldaica é que vai regendo os anos. Tem um cálculo exatamente usando essa estrela dos magos, usando essa ordem caldaica. Então, se ano passado foi a Lua, e antes da Lua era Mercúrio, então o ano retrasado era Mercúrio. Se depois da Lua vem Uhum. Saturno, esse ano é de Saturno. Se depois de Saturno vem Júpiter, combinado, ano que vem, ano de Júpiter, né? Uhum. Então, respeitando exatamente essa ordem, esse ritmo e essa velocidade. E se da Lua a gente passou para Saturno, é como se a gente pegasse as nossas asas e viagens mais lindas do ano de 2023 e trouxesse isso para as nossas raízes mais pragmáticas, práticas e realistas, tentando trazê-las para a realidade mesmo agora em 2024. Perfeito. Aprender isso foi, entre inúmeras coisas, um conhecimento interno assim tão profundo, porque tudo tem uma ordem, né? Tudo tem uma lógica. E às vezes a astrologia vendida de uma maneira muito rápida, comercial, assim, parece que tem um monte de Instagrams e de
canais hoje do YouTube que chega e fala, hoje é o ano da Lua, hoje é o dia de Saturno, hoje é o dia de não sei o quê, mas não explica esse porquê. E eu acho que eu, sagitarianamente, uma buscadora dos porquês, entender que é como se fosse um legado, e até a coisa dos ritmos também, né? Do tipo, sair desse frenesi pra estar agora meio que um descanse, minha filha, descanse, meu filho, né? Tipo assim, não tenha pressa, você já correu demais nesse ano. E entender isso, pelo menos para mim, é o que eu prego hoje, é o que ajuda a viver melhor. No final das contas, a gente está falando de uma vida melhor, de uma vida mais plena, quando eu consigo entender que, sendo parte da natureza e olhando para a natureza, eu consigo ligar os pontos. Então, eu acho que essa é uma das maiores riquezas e, ao mesmo tempo, percebo as pessoas, muitas vezes, entrando no lugar de... Como é que eu falo isso? Assim, de limite, não no sentido bom, acho que a palavra nem é limite, é de ficar muito preso às previsões. Eu queria também te escutar falando um pouco disso, porque para mim é uma imensa oportunidade, né? Te ouvir e ao mesmo tempo também compartilhar com outras pessoas. E, e às vezes eu percebo que muita gente procura a astrologia nesse lugar da previsão, às vezes até da como é que eu posso dizer assim, do espanto, do medo, da catástrofe. E, para mim, pelo menos, né, de maneira muito pessoal, a astrologia, ela toca no outro lugar desse autoconhecimento, desse religar com a natureza. E aí, enfim, queria te escutar falando um pouco disso também, dessa sensação de o que os astros dizem, mas como a gente também interpreta isso de uma maneira para a gente usar isso ao nosso favor e não como um medo. Tipo, no ano de Saturno não é para fazer isso. No ano da Lua vai acontecer isso. Entende o que eu estou querendo dizer, Sam? Sim, eu acho que o principal é que a gente compreenda. Eu acho que o principal é que a gente compreenda que existem várias forças que estão criando realidades, né? Uma das forças que Perfeito. cria a realidade é o destino. E outra força que cria a realidade é o livre-arbítrio. A gente tem as Eu duas amo quando forças, você fala né? isso. Quando a gente tem fios de destino e fios de livre-arbítrio, que são como fios verticais e fios horizontais, criando o tecido da vida, né? A vida, o tecido, não é criado com fios de uma única direção. Tem que ter fios verticais e os horizontais, né? Os dois, Uhum, né? Então a uhum, gente realmente tem fios de destino, né? Na vida. Tem coisas que a gente não tem como controlar, tem coisas que são profecias, que têm previsões fixas e fechadas, né? Mas uhum, isso não forma, a vida não é feita só disso, não é assim, né? uhum, A gente também uhum. tem fios de livre-arbítrio, fios de escolhas, fios de opções, né? E que eles também fazem parte, também dão tom, né? À vida da gente. Se eu estou fazendo uma peça num tear, né? E os fios verticais eu não tenho como fazer mais comprida ou mais larga, ainda assim a peça vai ter formas geométricas ou vai ser listrada, dependendo do que eu escolho botar nos fios horizontais, né? Então, Perfeito. alguns exemplos, né? Destino, tem sempre uma noite no meio de 2 dias, né? Não há o que eu possa fazer para mudar isso. Livre-arbítrio, né? Se eu vou dormir essa noite, se eu vou passar a noite em claro, se eu vou assistir televisão baixinho, se eu vou ler um bom livro, se eu vou, né, comer alguma coisa que está pronta, ou tentar fazer fritura, se eu vou tentar comprar tijolo às 3 da manhã, isso tudo é Uhum. meu livre-arbítrio. Algumas coisas vão dar certo, outras vão dar errado, né? Entendendo o destino, eu posso fazer melhores escolhas com o meu livre-arbítrio. Por exemplo, se eu Perfeito. entender que 3 da manhã é mais fácil mais fácil dormir do que comprar tijolo, se eu tentar comprar tijolo às 9 da manhã, eles entregam na minha casa, mas às 3 da manhã nem me atende o telefone, né? Então eu posso fazer escolhas, né, entendendo o meu destino, que são 3 da manhã, eu posso fazer escolhas que estão mais fadadas ao sucesso ou ao fracasso. Ainda assim, é meu livre-arbítrio, eu tenho minhas escolhas. Se é um ano de Saturno e é um ano para fazer as coisas mais lentas vão dar mais certo, as coisas que persistem mais vão dar mais certo, eu posso compreender e fazer as coisas mais lentas ou entender por que as coisas mais rápidas estão dando imprevistos e estão demoradas, né? Porque é mais correto fazer mais devagar e com mais dedicação, né? Mas eu ainda tenho meu livre-arbítrio. Eu posso usar o ano de Saturno e dizer esse ano mais lento está me atrapalhando ou esse ano mais lento está me oportunizando, e isso é meu livre-arbítrio, né? Ele é um ano mais lento, é o destino, mas eu ainda tenho escolhas, ainda tenho opções para como eu faço, né? Então, o ano de Saturno, por exemplo, a gente começa a imaginar, né,
como as coisas podem ser lá na frente, e aí eu posso, né, investir nelas ou não, de maneira que as coisas possam acontecer ou não. Positivamente falando, é um ano de responsabilidades e planejamento. Negativamente falando, é um ano de paranoias, né? Quando eu começo a imaginar o que vai acontecer lá na frente. Agora, se eu vou viver ele como um ano de planejamento e responsabilidade, ou se eu vou viver ele como um ano de paranoia, é livre-arbítrio, né? Mas é isso que está disponível. A ideia que eu tenho de como vai ser lá na frente e como eu me preparo para isso acontecer ou não, né? Então, paranoico ou responsável é livre-arbítrio, mas as duas coisas estão disponíveis no ano de Saturno. Perfeito, perfeito. Olha, se a live fosse só essa fala, eu já estava felizona, mas graças a Deus e às deusas não é. Porque eu acho tão importante a gente dizer isso, porque tem esse movimento holístico, místico, que a tecnologia e que a internet tem facilitado, né? Eu mesmo uso muito isso para, enfim, divulgar meus trabalhos e tal, mas eu tenho essa preocupação de fazer as pessoas entenderem que não é sobre uma fórmula mágica. E aí você fala uma frase que vai ressoar aqui dentro e vai ficar como mais um dos seus ensinamentos para mim, que é usar o que o destino está me trazendo para escolher melhor no meu livre-arbítrio. Então, uma coisa que eu falo muito ultimamente é que eu não sou uma mulher mais do ou, eu sou uma mulher do i. Porque quando a gente fala ou é isso ou aquilo, a gente separa, né? Assim, parece que a gente briga com as coisas. Então, é tudo destino, é tudo livre-arbítrio, essas escolhas extremistas. E quando a gente integra essas duas coisas, a gente tem tanto a ganhar, né? Pode ser tão mais favorável, tão mais agradável, e achei que a sua fala foi maravilhosa nesse sentido também. Outra coisa que eu percebo que as pessoas têm, mais um mito, né? É a coisa que também quero aproveitar essa oportunidade de te ouvir falando aqui para as pessoas, é que as pessoas, e para mim também, obviamente, que a gente se prende muito a essa coisa do eu sou sagitariana, eu sou virginiana, eu sou capricorniana, eu sou o meu signo solar, que lá na astrologia a gente vai traduzir isso como é o seu sol, mas aprendi com o meu mestre de astrologia que tem que olhar o mapa como um todo. E quando a gente fala disso, quando a gente olha para isso, muitas pessoas ainda não sabem ou não entendem que ela tem todos os signos e que junto com os signos tem os seus regentes. Então eu queria que tu falasse ou passando assim sobre isso, porque eu acho que principalmente as pessoas que estão assistindo pelo Samelices podem ganhar muito com a sua explicação e já emendar ali no papo de que Saturno, esse planeta sério e rígido e disciplinado, está no signo não muito conhecido por sua seriedade nem por sua disciplina, um signo muito mais lunático, eu diria, né? Muito mais espiritual, que é Peixes. Então, eu queria que tu fizesse essa salada mista e falasse um pouco de como a gente tem um mapa único e temos todos os signos dentro dele e desse aparente paradoxo que é um planeta tão rígido e formal estar num signo tão místico e transcendente. Na verdade, o mapa astrológico, né? A astrologia, e vamos lembrar que astrologia não é signologia, então ela vai muito mais além dos signos, não é o estudo dos 12 signos das pessoas, né? A gente estuda os astros, né? Tem casas, tem aspecto, tem um monte de coisa na astrologia, toda o que está acontecendo no céu, e ela usa um tipo de, vamos brincar assim, um tipo de fotografia de como estava o céu no dia do nascimento, né? De uma pessoa, de um evento, coisa assim. Se vai usar uma fotografia do céu inteiro, né? Nenhuma constelação tinha saído, tinha ido passear, tinha visitado um parente ou foi no banheiro quando a pessoa nasceu. Quando a gente nasceu, estavam todas as constelações lá. Quando a gente nasceu, estavam todos os planetas lá. Ninguém tinha dado uma saidinha, né? Então, assim, se vai utilizar o mapa do céu no momento do nascimento, no céu estavam todos os planetas, todos os signos, estava o kit completo. Então, cada um de nós tem uma fotografia com o esquema inteiro, né? E então pessoas não são signos, elas são
uma complexidade, né? Um sistema inteiro representado naquele momento do nascimento. E é muito legal isso, pensar, pessoa, eu gosto de dizer desse exemplo, que pessoas são como pratos complexos de comidas, e não como ingredientes. Os signos são ingredientes. O Perfeito. signo é como se fosse o maracujá, o sal, o açúcar ou o trigo, né? Agora, as pessoas, elas não são maracujá, né? A pessoa, por exemplo, pode ser um mousse de maracujá. E se a pessoa for um mousse de maracujá, né? Eu posso dizer que o ingrediente maracujá é fruta, é azedo e não engorda. Mas o mousse de maracujá, né? Ele é de maracujá. Né? Mas eu não posso dizer que com uma lata de leite condensado ele é fruta, ele é azedo, ou sei lá o quê. Então, assim, não tem nada a ver com isso. As pessoas são complexas. Então, se a pessoa é Capricórnio, mas tiver um ascendente em Câncer, uma lua em Sagitário, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Para ver como é que vai se expressar. Maracujá com limão, eu potencializo o azedo. Maracujá com leite condensado, eu cedo o azedo e cedo o doce. Então, tem pessoas que são librianas e que esse libriano está sedado no mapa delas. Tem pessoas que são, né, leoninas, e esse leonino está potencializado no mapa dela por causa dos outros ingredientes que formam aquele mapa, né? Então, é a beleza do tudo junto, né? E por isso, duas pessoas do mesmo signo, Capricórnio, Aquário, Peixes, né, não são iguais, nem irmãos gêmeos são iguais. E eles às vezes têm 4 minutos de diferença. Já tem o céu um pouquinho viradinho, outra pessoa, né? Uhum. Outros gostos, né? Outras atrações, outras repulsões, outras histórias, né? E é importante pensar desse jeito para a gente poder ampliar o leque. O que aconteceu foi que na crise de 1929, que foi uma crise grande que aconteceu no mundo, né? E as pessoas perderam muito dinheiro. E estava todo mundo precisando assim de um ânimo, né? Alguns países, né? Isso começou nos Estados Unidos, começaram a colocar charges, começaram a colocar nas revistas e nos jornais para animar as pessoas, né? Palavras e frases motivacionais. E separaram as pessoas em 12 grupos baseado no movimento do Sol. Então aquilo que a gente diz, meu signo é touro, meu signo Uhum. é câncer, isso é a posição do Sol. E as pessoas foram separadas exclusivamente pela posição do Sol em 12 ao longo do ano, né? Para poder falar uma frase motivacional para os geminianos, Uhum. para, né, os escorpiões, para os aquarianos, baseado na posição do Sol. E não comentaram muito o resto, porque se só o Sol já dá uma trabalheira para separar as pessoas em 12 e explicar o que é cada um, né? Para poder entender mais a Lua, mais o Mercúrio, mais o Vênus, mais o Marte, tem que fazer um curso pelo menos de 2 anos, ideal de uns 4. O ideal mesmo é estudar o resto da vida para poder entender metade, né? O fato é de que, né, é muito mais rico, né, do que separar só em 12. Mas isso foi feito em 1929 para servir a um propósito, né, de motivar as pessoas a seguirem adiante. A astrologia não é motivacional, mas ela foi utilizada como instrumento motivacional numa crise mundial financeira do Ocidente, né? Então, só para, né, título de ideia. O Saturno, nesse momento, ele está no signo de Peixes. E como o Saturno está entrando, um ano de Saturno, ele está entrando no signo de Peixes, a gente pensa em Peixes, né, exatamente como essa relação com Peixes tem muitas coisas. Uma das coisas do Peixes é a arte. Saturno é responsabilidades e limites. Então, será que a arte vai ganhar mais limite? Ou os artistas vão ficar mais responsáveis? Ou a arte com responsabilidade vai estar sendo, né, assim, acolhida em 2024? Né? Tem essas possibilidades. Peixes também tem a ver com os desconhecidos, com as minorias, né? Então, o ano de Saturno tem um olhar atento às minorias, né? Tem um olhar responsável pelas minorias, né? As minorias vão entrar em contato com muitos limites, e elas vão precisar ser atendidas, ficar atentas, ser olhadas, né? E isso é o Saturno em Peixes. O Saturno em Peixes é uma conexão com a arte, o Saturno em Peixes é uma conexão, né, com as minorias, o Saturno em Peixes também é uma conexão com os estados alterados de consciência, né? Seja por espiritualidade ou de qualquer outra forma, que ganham mais leis a respeito disso, que ganham mais atenção, que ganham mais aprovações e limites, né? Então, assim, no ano de Saturno em Peixes, a gente pega esse tema Saturno, que basicamente é responsabilidade, né, e limites, e coloca junto com esses temas piscianos, que basicamente é transcendência, né, cuidar dos desconhecidos e também artes e inspirações, e a gente vê todos esses temas piscianos, né, a espiritualidade, né, também os desconhecidos e também a arte, recebendo tanto limites como também cuidados responsáveis e que não vão resolver as coisas de uma hora para outra, mas como um bom ano de Saturno, vão gerando resultados ao longo do tempo.
Perfeito, perfeito. Eu amei, eu amo suas metáforas, né? Porque para mim, metáfora é um lugar de conforto. E adorei a metáfora do maracujá e do mousse de maracujá, porque eu acho que é bem isso. Esse é excelente exemplo para a gente metaforizar Saturno e peixes, né? Uma interpretação, uma reflexão que eu fico fazendo, cheia de peixes que sou, é que peixes é muito da imaginação e do sonho, justamente por isso que está ligado à arte, né? E uma coisa que eu fiquei traduzindo da minha forma também é o quanto de responsabilidade a gente tem tido com os nossos sonhos. Porque sonhar todo mundo sonha, eu fico imaginando assim, né? Quantos sonhos estão engavetados, quantas ideias e projetos estão só na cabeça, se quer estar num papel ou no computador, quanto de nós tem esse lugar do imaginar e do imaginar num lugar muito transbordante, né? Muito imaginário mesmo, com redundância e tudo, do tipo, ah, se eu fosse rica, ou ah, se eu morasse em Bali, ou ah, se eu fosse casado com Brad Pitt. E uma coisa aqui muito do transcendente, da imaginação, mas o quanto de você quer e está disposto a ir lá e fazer isso acontecer. Então, eu acho que essa combinação, pelo menos para mim, ela é uma combinação muito pertinente, que é uma combinação que fala assim, quanto de você está comprometido com aquilo que você sonha e deseja e quer e imagina, o quanto que a sua imaginação ela tem a capacidade, acho que é isso, assim, o quanto que a sua imaginação tem a capacidade de se materializar nesse mundo aqui manifestado. E eu gosto de pensar nisso, porque eu acho que isso é um convite também da natureza para a gente se comprometer com o que a gente acredita e com o que a gente sonha. E aí, já emendando aí, aproveitando aqui, isso é quase uma consulta particular ao vivo, queria que você falasse um pouquinho também desse Plutão em Aquário, que fez toda uma galera falar um monte de coisa, inclusive, na minha humilde opinião, um monte de besteira. Mas, como você falou naquela parte dos tempos, né, de cada astro, Urano, Netuno e Plutão, que foram descobertos lá depois, tem um tempo muito mais lento ainda do que Saturno. E esse Plutão em Aquário, que começou esse ano agora, né, dia 20 de janeiro, ele vai passar muitos anos, né, 2 décadas nesse mesmo lugar. E isso envolve toda uma transformação social e geracional. E também queria que, se possível, você falasse um pouco dessa perspectiva. Sim, quando a gente começa a olhar para mapas do ano, né, é exatamente isso que a gente faz. Em vez de olhar os planetas mais rápidos, que passam ali, mas daqui a pouco estão passando de novo, de novo, de novo, a gente olha aqueles que raramente passam ali para entender o que vai ter de realmente diferente esse ano do que de outros anos, né? Então, por isso a gente olha para os mais lentos, né? Então, isso que você está falando bem, bem adequado, olhar para o Plutão. Porque o Plutão ficou agora, né, 15 anos em Capricórnio, ele vai ficar agora uns 20 anos em Aquário, né? Então, os últimos 15 anos, o Plutão em Capricórnio estava fazendo muitas transformações, né, no conceito que cada pessoa tinha a respeito de qual é a minha profissão, o que é carreira, né, qual é o meu talento, eu sirvo para que ele mexeu muito nos conceitos ligados à profissão. Muitas profissões desapareceram, outras voltaram a existir, e o conceito, a ideia, a forma como a gente pensa a profissão mudou bastante nos últimos 15 anos. Agora o Plutão acabou de entrar em Aquário. Pode falar, querida. Desculpa ter atrapalhar, mas é porque a minha metáfora para Plutão em Capricórnio era a gente tudo de home office, de terno na parte de cima e de short na parte de baixo. Eu acho que não existe nada mais Plutão em Capricórnio do que o home office fazendo a gente estar formal na câmera e de shortinho na parte que ninguém está vendo. Perfeito, perfeito. Funcionou muito bem isso, né? E assim, o Capricórnio é onde precisa, né? E o Plutão, né, assim, destruindo onde não precisa, ali, né? É isso mesmo, né? De calça de pijama. Oficialmente, o Plutão em Aquário agora, ele vai revolucionar e vai mudar tudo, né? Vai fazer esse grande salto de progresso, né? Nos temas ligados à tecnologia e à forma como os grupos se relacionam, né? Porque o Aquário, ele rege esse tema, né? Tanto as tecnologias como os grupos, as fraternidades, as turmas. E o Plutão sempre traz uma proposta de mudança onde ele chega. Então agora, os próximos 20 anos, dar um grande salto tecnológico,
tecnológico, né? E também mudar a maneira como os grupos se reúnem, seja de maneira virtual, seja de maneira física, as motivações para reunir os grupos, né? Para estar juntos. Não é para trabalhar, não é para comer, não é para fazer filhos, né? Então, quais vão ser as novas motivações para os grupos estarem juntos, né? Quais vão ser as novas motivações, né, da tecnologia daqui para diante? Porque, oficialmente, né, a última vez que o Plutão, que leva 240 anos, 260 anos dar uma volta em torno do Sol, a última vez que ele esteve aqui, então, faz, né, uns 200 anos, mais de 200 anos atrás. E há 2 séculos Uhum. atrás, né, a gente tem muitas revoluções acontecendo, né? A gente tem os países ficando independentes e tem os países da América, né, com essa energia de entrar mais em democracia, acabou a escravidão, né, essa energia oficial, né, de que acabou as monarquias na Europa. Ainda tem monarquias na Europa, ainda tem muitos preconceitos, ainda tem muita escravidão, ainda tem muito dessas coisas, tem muito ranço, mas oficialmente, né, há 200 anos atrás, a gente tem, né, muitas coisas acontecendo, e países ficando independentes de suas matrizes, de suas origens, mudando a maneira como se existe essa forma de estar no mundo e de produzir no mundo, né? A gente está aqui de novo com essa ideia de que vamos mudar, vamos inventar de novo, será? Qual vai ser a nova eletricidade da vez? Qual vai ser o novo Thomas Edison, o novo Santos Dumont, né? Quais são as novas tecnologias que estão chegando? Para que planetas a gente vai? Como é que a gente vai povoar, né, a saúde? Como é que a gente vai povoar a arte, como é que a gente vai povoar, né, de comida a nossa mesa, como é que a gente vai viver as questões ligadas à família, né, e principalmente quando o Plutão está em Aquário, ele fala de fraternidades, né, ele fala de que família não precisa ser parente, né, tem gente que é parente e não é da família, e tem gente que é da família e nem parente é, né, então assim, oficialmente esse conceito de grupo, de fraternidade, de pertencente, há 200 anos atrás, a maior parte das fraternidades, inclusive esotéricas, místicas, secretas do mundo, foram criadas, né? Então, né, maçonarias e Golden Dawns e Rosa Cruz e sei lá o quê. Então, todos esses conceitos de grupo, todos esses conceitos de se juntar para quê, os conceitos sindicalistas, os conceitos de revolução, né, industrial e tecnologia, tudo isso mudou 200 anos atrás, né? E a gente está agora num período de novo, né, de ciências, de tecnologia, de informação, de conhecimentos, de escolas, de colégios, que vão mudar tudo, né? A forma como a gente lida Inteligência com essa informação, artificial, que é né, aquariana. Sam? Exatamente. Inteligência, Né? eu acho a inteligência A artificial inteligência muito artificial é Plutão e super a Aquário, cara de né? Plutão em Aquário, com certeza, né? Uhum, E uhum, além disso, esse ano de 2024, então ele inaugura a entrada do Plutão em Aquário, que vai rolar em uns 20 anos, né? E ele começa lá mais pro final do ano, perto de setembro, ele começa a fazer o que a gente chama de face de diamante, um trígono e dois sextis, isso é uhum. palavreado astrológico. Ele começa a fazer um desenho bonitinho, né? Entre os 3 planetas mais lentos, Urano, Netuno e o Plutão, né? Primeiro, eles retrógrados ainda em 2024, mas 2025 e 2026 eles andando para frente, dizendo que é toda uma cura de gerações anteriores, de temas geracionais para construir o futuro. Então, não só o Plutão, mas uma relação de Plutão com Urano e Netuno, né, para os próximos 3 anos, que começa esse ano em setembro, também fala dessa cura. Essa cura que faz a gente repensar uma série de coisas em setembro e que o ano não começa a gente repensando nada, né? A gente querendo mais se livrar do passado do que aprender com ele. Porque esse é um dos primeiros anos agora, né, de ontem para hoje, o ano novo astrológico, é um dos primeiros anos que está começando sem nenhumzinho planeta retrógrado, sem nenhumzinho Amém! planeta repensando alguma coisa. A gente está olhando para o futuro como se a Passei. gente se livrasse do passado, fosse dar mais certo, né? Então, assim, tem uma coisa meio afoita de querer. E vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante, né? Que vai ser melhor, daqui a pouco melhora, né? E aí a gente para lá na frente em setembro para dizer assim: o ano começa em março, então setembro é lá na metade do ano, astrológico, né? Para dizer: opa, opa, algumas coisas ficaram para trás, e importantes, de significados. A gente precisa salvar gerações, né? Não pode ser superficial, tem que ser profundo. Então a gente volta lá para criar gerações que valem a pena a partir de setembro desse ano. Perfeito. Eu ri porque eu acho que isso me representa muito. Eu tô muito nessa energia de, olha, quero me livrar de tudo que é passado, bora pra frente, é igual o memezinho, o foguete não tem ré, né? Aí lá em setembro a gente descobre que o foguete vai ter uma rézinha, né?
Isso, e para pegar malas importantes que ficaram caindo pelo caminho quando a gente largou muito Uhum, rápido, né? uhum. Então a largada foi muito rápido e opa, tem umas coisas legais, né? Né? Tô indo para frente, mas ficou uma mala, né? Com coisas de sentido, com significado. Perder totalmente o passado nos fada a repeti-lo, né? Olhar para o passado é ganhar uma Perfeito. bênção para fazer diferente, porque a gente compreende que são outros tempos. Toda vez que a gente não olha para o passado, a moda volta, né? Toda vez que a gente olha e estuda o passado, a gente consegue fazer uma releitura e aí, se alguma coisa voltar, não volta do mesmo jeito, volta num nível superior, volta com releituras, volta com resultados e tecnologias que a gente não tinha antes. Perfeito, perfeito. Tem nessa live as pessoas que te seguem, já te conhecem, tem nessa live pessoas que me seguem, e eu acho que as pessoas que me seguem e que não, por acaso, te conheciam, passam a entender o tamanho da minha admiração por você, porque a astrologia contada por você é de uma sabedoria muito grande, e isso que você falou agora é mais uma frase que ressoa profundamente, né? Se livrar do passado 100% pode ser muito perigoso. De novo, o ou trocado pelo i, né? O que é que o passado me ensina, o que é que eu guardo na minha mala de grandes tesouros e o que é que eu decido levar ali para frente. Maravilhoso. Então, eu queria te pedir, você, exímio contador de histórias que é, para trazer alguma mitologia ou alguma narrativa sobre Saturno. Como eu falei no meu textinho no início da live, eu descobri com 12 anos, que depois nas nossas aulas astrológicas eu descobri que é a primeira volta de Júpiter, né, na vida de uma pessoa, eu estava na sexta série, que agora é o sétimo ano, e o meu professor de História, que era uma das minhas matérias preferidas, levou a explicação de que não existia só o calendário cristão, que, sei lá, aquele ano devia ser 98, eu acho, mas que para os budistas era um ano tal, para os muçulmanos era um ano tal, e isso deu uma bugada no meu juízo, porque o tempo sempre foi um tema muito inquieto, assim, na minha história. Eu sempre fui muito inquieta com essa noção de tempo. Como assim? O tempo vai definindo tudo, e lembro quando eu estudei sobre o tempo grego, né, do Kairos e do Cronos, então um segundo pode durar uma eternidade, e ao mesmo tempo tem o tempo que passa e que eu tenho que obedecê-lo entre o dia e a noite, entre 2 dias tem uma noite, enfim, isso tudo foi uma reviravolta no meu juízo. E nesse mesmo período, acho que nesse mesmo ano escolar, eu estudei mitologia grega, né? E veio a história desse Cronos que comia seus filhos com medo de que ele fizesse a mesma coisa que ele tinha feito com o pai dele. Hoje, com a cabeça que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho, eu diria que foi a primeira grande constelação familiar da história. E eu adoro te escutar, contando, fazendo narrativas, e se você pudesse nos brindar, explicando um pouco dessa mitologia, dessa grande metáfora que é esse tempo que come os seus filhos. E eu lembro que em algum momento, eu não tenho certeza se foi nas aulas ou em alguma conversa nossa, que você falou dos filhos específicos, acho que Saturno tem os filhos, né? Não sei quem, não sei quem. Enfim, queria ficar aqui admirando esse presente nesse ano novo astrológico, pode ser? Pode, pode. Deixa eu subverter um pouquinho a ordem, então. Oficialmente, né, antes dos deuses, né, na mitologia grega, antes dos deuses tinham os titãs, né? E Uhum, aí o Saturno, né, o Cronos, que é o tempo, né, ele não é um deus, ele é um titã. E ele deu origem, os 6 filhos dele são deuses, é da próxima geração, uhum, né? uhum, Então o tempo, o Cronos comendo os filhos também é um símbolo de que o tempo vai comer tudo. Né? É só uma questão de tempo. Se por acaso teve uma grande dor na sua vida, o tempo vai comer. Se por acaso teve uma grande alegria na sua vida, o tempo vai comer. Se é uma festa de aniversário, uma viagem de férias, ou uma discussão, ou uma doença, né, ou uma dificuldade, em algum momento isso vai acabar. Né? A gente vai acabar, né? O conceito vai acabar, as pessoas vão acabar, os reinados acabam, né? As línguas deixam de ser faladas, né? Então, assim, tudo acaba em algum momento. O Cronos, o tempo, devora os filhos, porque ele devora tudo que existe. Ele teve 6 filhos, né? O mais velho isso é o próprio conceito de morte, né? Então, o Hades, né? Depois do segundo filho homem que ele teve, todas as emoções e sentimentos Poseidon, né? O
caçula era o poder, que o tempo também termina, né? Zeus. E as meninas, né? O tempo acaba com a vida, né? E com toda a fertilidade, com tudo que nasceu, um dia morre, né? Isso é Ceres ou Deméter. O tempo acaba, né? Com todos os encontros e com todos os vínculos, é uma questão de tempo, isso é a Ceres, né? E mesmo as religiões, a fé, né? Em algum momento elas são substituídas pela próxima fé e pela próxima crença, a Vesta, né? Ele se alimenta e come os filhos, né? E o Zeus, inclusive, consegue tirar os irmãos de volta, o poder, né? E tenta permanecer para sempre, né? Ambições do tempo. E aí começam os deuses. Mas também outros rolos e vucu-vucos acontecem, né? Se Zeus fosse existir para sempre, né? Ele ainda seria, né? A mitologia, a religião grega antiga ainda seria atual. E não é o caso, né? Então o Cronos sempre dá um jeito de palitar seus dentes com tudo que um dia existiu ou existirá. Né? E ele representa exatamente essa sensação de que a impermanência, a única coisa que não morre é que tudo muda. Né? E isso é anterior a todos os deuses. Né? E na mitologia hindu, por exemplo, o deus que representa Saturno na mitologia hindu, nos mapas védicos, né, ele chama Yama, que é a própria morte. Né? Então, representa aquilo que devora tudo que existe. Conta que um homem um dia marcou uma reunião com a morte, lá na Índia. Né? Um homem marcou a reunião com Yama. Vou contar a mitologia hindu hoje, em vez de grega. E aí, então, conta que a morte chegou atrasada 3 dias. Né? Eu acho que devia estar tendo ou um surto de varíola na África, ou era coronavírus no mundo, eu não sei o que era, mas estava assim, estava tendo um A problemão e a morte morte estava demorou 3 dias. ocupada. Estava ocupadíssima, estava lá correndo atrás do negócio. Né? E aí, então, quando a morte chega, e a morte nunca chega atrasada, foi exceção à regra, né? A morte sempre chega na hora certa, né? Cronos é tremendamente responsável, o tempo, ou Yama, na mitologia hindu. A morte, então, pede desculpas pelos 3 dias de atraso e diz pro homem, como eu cheguei 3 dias atrasada, de presente e de desculpas, eu te dou direito a 3 perguntas. Né? 3 pedidos que você pode me fazer. E o primeiro pedido que ele fez para a morte foi assim: Morte, eu queria saber o que é o grande problema quando as pessoas morrem. E a morte disse: o grande problema é justamente os sonhos não vividos, que ficaram, as coisas que ficaram pendentes. Cuidado para não deixar pendências, né? Então, assim, usa bem seu tempo. E aí, o segundo pedido que ele fez, baseado na primeira resposta, foi: eu tenho uma pendência com meu pai, que já morreu. Posso resolver coisas com ele? A morte disse: tá bom. E permitiu que esse homem se encontrasse com o pai que já morreu para resolver pendências. E aí, o terceiro pedido que o homem fez para a morte foi assim: Morte, né, Cronos, Tempo, Saturno, me conta teu segredo, vai, me conta assim, qual é a pegadinha, né? O que eu não entendi ainda da morte? E a morte disse: o maior segredo da morte é que nada morre, né? A morte é uma ilusão, né? Então as coisas simplesmente mudam, transformam, acontecem de outro jeito, a gente convive de outras mortes, de outras formas. As pessoas que já morreram, de alguma forma, elas estão presentes na nossa maneira de pensar, de agir, nas escolhas que a gente faz, né? Nas repetições, ou nas honras que a gente faz, né? Honrar os ancestrais, honrar os antigos, honrar os ancestrais de um jeito abrangente, não só os meus ancestrais de sangue, mas os ancestrais que tiveram a mesma profissão que eu tenho antes de mim. Os ancestrais que viveram nessa terra que eu vivo antes de mim. Meus ancestrais de lugar, meus ancestrais de ação, de atitude, de profissão, meus ancestrais de crenças, não só meus ancestrais de sangue. Honrar todos aqueles que vieram antes é minha forma de manter e receber essas bênçãos para seguir adiante. E um ano de Saturno, exatamente mitologicamente falando, é um ano para a gente olhar para esse passado para fazer um futuro mais responsável, com tempo e com ritmo, que inclui e que não exclui. Ai, gente. Eu acho que você escuta isso direto, mas eu passaria o dia inteiro aqui escutando você falando, porque é de uma beleza. E como cada história ressoa dentro da história da gente, né? A história maior, a mitologia. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, que foi um dos grandes marcos da minha vida, esse foi um dos primeiros pensamentos que eu tive de tipo, tá, ela morreu. E agora? Tipo, o amor que eu sinto por ela, morreu? Não, então ela não morreu. Então, eu levei um tempo integrando esse pensamento de que... E até escrevi um texto na época dizendo que a morte não mata ninguém, porque o amor, ele tira uma onda da cara da morte, né? Tipo, você acha que você leva, mas eu fico, e aí? Entender isso
é tão bonito, assim, é tão potente. Eu fui fazendo as pazes, né, com esse Deus Tempo. E, nossa, gratidão A morte imensa por. é tão lindo como a morte devora tudo, né? Quando minha mãe faleceu, ela faleceu de acidente de carro. Aí eu briguei com a morte. E coisa horrorosa você tirar minha mãe assim, pof, de uma hora para outra. Uns 10 anos depois, né? Meu pai então teve um AVC, ficou muito doente, ficou mais de um ano vegetando numa cama. Minha irmã ficou cuidando dele. E aí, quando eu vi o jeito como a morte chegou pro meu pai, muito lenta, um ano e meio depois ele foi embora e tudo assim. Aí a morte comeu aquela indignação que eu tinha do jeito que ela tinha chegado lá com a minha mãe. E achei aquele outro jeito lá de morrer muito mais, né, legal, assim, muito mais, menos dor, menos sofrimento, muito mais honroso, muito mais bonito, o que me pareceu ser horroroso, agora pareceu muito mais bonito do que outras formas, né? Eu quase assim, quando eu for embora, eu quero ir mais daquele jeito do que desse daqui, olha só, né? Então, assim, tudo é possível de ter morto, transformado, mudado, até a própria relação com a morte. Perfeito, perfeito. Eu acho que falar disso no primeiro dia de outono, para a gente que está no hemisfério sul, né? Eu não sei se tem alguém no hemisfério norte, mas para a gente é viver esse momento mesmo de morrer para poder renascer, né? E quem me ensinou isso de uma maneira muito linda foi a Yasmin, eu não sei se ela está por aí, que é a pessoa que me levou até você. E toda vez que eu conversava com a Yasmin, quando ela me ensinou, como minha mestra também, de que todo auge significa que dali não passa, né? O auge também é o limite. Então, o dia mais quente do ano é celebrado, o maior dia, o dia mais claro, mais lúcido do ano é celebrado com uma certa compaixão de que a partir dali só vai ter o declínio. E que o declínio ele é celebrado como uma grande festa, porque se está descendo só significa que vai subir. E essa dança e esse respeito por esse grande mistério que nos envolve é uma das coisas que mais me encanta no oculto e ao mesmo tempo no poético e na vida. Então, conhecer você, conhecer a Yasmin e os outros mestres e mestras que a vida me apresentou e me apresenta, é essa oportunidade de lembrar, né? Eu falo muito que a alma já sabe, mas tem aquelas pessoas que nos lembram. E aí queria que a gente fosse fechando, né, esse momento grandioso. Não estou vendo os comentários de ninguém, então lamento essa parte, mas Saturno é discreto, né? Então talvez ele tenha querido aqui esse encontro às cegas e no esforço, como você falou no início, mas queria fazer um momento bem... eu brinco, né, que eu falo que é o momento Jequiti, que é o que eu vendo e divulgo as coisas que eu faço também, já que a tecnologia também nos permite essa liberdade. E aí pedi licença para você para falar de uma aula que eu vou dar hoje, uma aula prática. É um novo projeto meu que eu estou começando nesse momento, né, do ano. A ideia é fazer uma aula por mês de algum assunto das coisas que eu estudo, mas que nessa energia saturnina não fique só na teoria. Então a gente desenvolveu um planner astrológico para as pessoas preencherem comigo durante a aula, para a gente analisar as fases da Lua versus a energia dos dias e a força disso na nossa semana, no nosso ciclo. Esse vai ser o grande assunto da aula de hoje. Fica o convite aí para as pessoas, vai ser às 19 horas. E queria que você fizesse sua grandiosa, deliciosa, encantadora propaganda de uma coisa que a minha alma já quer e que vai acontecer. Quem sabe não é agora, no meio desse ano saturnino, que é a viagem para o Egito, que é dentro e fora. Então, se você puder e quiser falar um pouquinho disso, Sam. Sim, né? Encontrando os tesouros no Egito e em nós, né? É um convite, né? Que eu e a Yasmin, né? Estamos fazendo para todo mundo já faz algum tempo, né? Já faz alguns anos, né? Ela desbravou o Egito com a experiência, com a vida dela. Um dia, né? Eu estava numa viagem com ela e ela me convidou para participar junto desse projeto, um projeto bem lindo, né? Sempre em janeiro, né? A gente convida as pessoas para então andar pelo Egito, para poder olhar o seu mapa astrológico, né? Ver as relações
dos templos com a astrologia e com a história pessoal do seu próprio mapa, tirar umas cartinhas, ver quem é ouvir as mitologias, ver quem é o padrinho de cada dia, o padrinho de cada momento, enquanto tem toda essa parte espiritual também, experimentar, né, essa parte mais física, que é, né, fazer um cruzeiro pelo Nilo, Cultural. andar de balão, fazer as comprinhas, né, e também quase assim, andar pelas areias do deserto, entrar nas pirâmides, entrar nos templos, né, experimentar um pouco de tanto a parte que é de deleite, como a parte que é espiritual, como a parte que é arqueológica, como a parte que é histórica, né, com guia falando português, experimentando o povo egípcio, né, almoçando na casa de egípcios mesmo, assim, e também em restaurantes, e também em hotéis, né, experimentando um pouco do Egito de norte a sul, né, desde a região lá do Cairo até Abu Simbel no sul do Egito, né, são 12 noites, né, experimentando um pouco desse lugar lindo e maravilhoso, antigo, onde a astrologia já passou por lá, Jesus Cristo já passou por lá, Moisés já passou por lá, sábios gregos já passaram por lá, todo mundo já bebeu dessas águas da vida, do Rio Nilo, já andou naquelas areias do tempo, né, do deserto, já andou de camelo, e agora é um convite que a gente faz todos os anos, se alguém quer colocar isso na própria biografia, né, um camelo, assistir o sol, Deus Ra, nascendo do ponto de vista de um balão, banhando toda aquela região, entrar nas tumbas, né, entrar nos templos, né, da vida e da morte, né, um lado e outro do Rio Nilo, é o nosso convite sempre em janeiro. Se alguém quiser, por favor, entre em contato com a gente, busca a gente, estamos com roteiros prontos. Quanto mais rápido as pessoas se organizarem, né, dá tempo de poder, então, organizar o financeiro, organizar as passagens, organizar os hotéis, assim fica mais fácil a gente ter com mais qualidade na viagem. Ai, ai, eu sei que essa viagem vai acontecer para mim em algum momento dessa encarnação, espero que muito em breve, para selar essa honra da existência de vocês lá no Egito, comigo e com mais um monte de gente. Então fica esse convite aí especial para as pessoas. Meu querido, meu amor, gratidão. Você tem alguma coisa que eu não. Eu fui quase uma Marília Gabriela entrevista aqui, né? Só falta eu perguntar Sandeste por Sandeste ou qualquer coisa do tipo. Mas tem alguma coisa que eu não falei que você sente de falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo desse novo ano astral que começa hoje? Não, só confia, né? Assim, não sai correndo, mas não para de andar. Né? Com a Saturno é isso. Não sai correndo. Sabe quando a mãe diz para as crianças, não corre, anda, vem até aqui, não é para ficar parado. Mas Uhum. não corre, é essa a ideia desse ano. E um feliz, né, ano de Saturno 2024, feliz para todo mundo. Perfeito, muito grata, querido. Caminhos abertos para a gente nesse novo ciclo, nesse novo ano. Que cada vez mais a gente faça as pazes com o tempo e entenda que ele é nosso amigo, né? Não o pai brabo que eu achei que ele era, que comia os filhos. No fundo, ele só está querendo ensinar a gente, né? Sim, sim. É um voo legal. É isso aí. Gratidão, meu irmão. Beijo, querido. Muito grata mesmo. Até a próxima. Feliz ano novo para todo mundo Pra que está gente. nos assistindo. Vou deixar a live salva, galera. Quiserem assistir e compartilhar depois também. Um beijo grande. Tchau, Sam.